Bem, amigos, somos informados no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 1 ao verso 3. Porque quando eles disserem paz e segurança, então virá repentina destruição. E nesse período de tempo, a palavra de Deus diz que não devemos ser encontrados despreparados. Devemos vestir as armaduras da luz. Vamos ler isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 ao verso 6. É hora de implementar as 5 chaves da sobrevivência. Então, porque eu começaria esta lição abordando quando eles disserem paz e segurança e uma destruição repentina virá? Bem, amigos, enquanto muitos falam sobre cessar fogo, na verdade, acabamos de ver o segundo round. No canto esquerdo, temos o reino do urso, que representa a Medo e Pérsia, os persas, Irã. Esse é Daniel capítulo 7. Sim, do versículo 1 ao versículo 8. E o reino do urso representa os medos e persas, Irã agora. E no canto direito você tem os Estados Unidos da América, aquela besta que aparece como um cordeiro, mas, meus amigos, eles falarão como um dragão. Estes são sinais dos últimos dias. E durante o programa de ontem, eu provei que as profecias bíblicas confirmavam que os Estados Unidos e o Irã realmente estariam em guerra, e estamos vendo o cumprimento das profecias do fim dos tempos. Mas lembrem-se, esta guerra pode acabar. Uma pausa pode ser aplicada, mas isso não quer dizer que as profecias não se cumprirão, elas acontecerão. Vamos começar. Quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição. Deem uma olhada. Clipe 1. Boa tarde, Marta. Então, o presidente adotou a verdade socialista há pouco tempo. Ele disse que o Irã respondeu oficialmente à destruição de suas instalações nucleares com uma resposta muito fraca, que esperávamos e que combatemos de forma muito eficaz. Foram disparados 14 mísseis, 13 foram derrubados. Um deles foi solto porque estava indo em uma direção não ameaçadora. Tenho o prazer de informar que nenhum americano ficou ferido e quase nenhum dano foi causado. O mais importante é que eles desabafaram tudo e espero que não haja mais ódio. Quero agradecer ao Irã por nos avisar com antecedência, o que tornou possível que nenhuma vida fosse perdida e ninguém ficasse ferido. Talvez o Irã possa agora caminhar para a paz e a harmonia na região, e eu encorajei Israel entusiasticamente a fazer o mesmo. Obrigado pela sua atenção neste assunto. Certo? E em toda a mídia, Trump diz que Israel e o Irã vieram até ele e disseram, citação entre aspas, paz, paz. O presidente Trump reclama que não ganhará o Prêmio Nobel da Paz. Este é Glenn Beck falando sobre paz. Escutem. Então, estou aqui sentado no carro com minha sobrinha Jaqueline e estávamos conversando sobre como nós dois nos sentimos bem com o que está acontecendo. E normalmente nós dois pensamos, eu não sei, pode ser o fim do mundo. E nós temos orado sobre isso e pensado, porque o Senhor está fazendo isso acontecer? Nós estamos nos sentindo muito bem com isso. Parabéns, Donald Trump. Parabéns, Israel. Parabéns. Povo do Irã. Dê ao homem o Prêmio Nobel da Paz, ele merece. Deem ao homem o Prêmio Nobel da Paz. É assim mesmo. Quando eles disserem paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Vejam isso, meus amigos. Notícias de última hora. Trump diz, a propósito, no canto superior esquerdo, Trump, entre aspas, não está feliz com Israel. Depois de dizer isso e com o Irã, ambos quebraram um cessar-fogo. Quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição. E em todas as mídias, acordei com isso nesta manhã. Deem uma olhada nisso, meus amigos. Basicamente, temos dois países que lutam tanto e com tanta força que não sabem o que estão fazendo. Vocês entendem isso? Você acredita que o Irã ainda está comprometido?
Sim, eu faço. Eles violaram, mas Israel também violou. Você está questionando se Israel estava comprometido? Israel, assim que fizemos o acordo, eles saíram e lançaram uma carga de bombas como eu nunca tinha visto antes, a maior carga que já vimos. Não estou feliz com Israel, sabe? Quando eu digo, ok, agora você tem 12 horas, você não sai na primeira hora e despeja tudo o que tem nele, então não estou satisfeito com eles. Também não estou feliz com o Irã. Amados, está em todas as mídias sociais, mas eu quero dizer isso, e por favor não esqueçam. Quando os elefantes lutam, de acordo com este provérbio africano, quando os elefantes lutam, a grama sofre. Pensem na catástrofe econômica que poderá ocorrer se isso continuar. Quando os elefantes lutam, as nações entram em guerra. São as pessoas que sofrem. E agora, como isso impactará os americanos e outras pessoas ao redor do mundo? Poderá haver uma crise financeira? Será que seria isso que eles usariam para inaugurar o grande reset? E quanto à chamada ativação das vendas adormecidas na América, como resposta ao que os Estados Unidos fizeram ao Irã? Quando os elefantes lutam, a grama sofre, o povo sofre. Imaginem outra crise semelhante a 11 de setembro de 2001. Aliás, isso foi ontem. Isso está na mídia esta manhã, canto superior esquerdo da tela. Trump emite outro alerta de ataque de células adormecidas. Vocês percebem, amigos? Quando os elefantes lutam, é a grama que sofre. Agora, por que estou cobrindo tudo isso? Neste ponto, vou fazer uma transição e, a partir daí, vou enfatizar um tema específico. E é isso que devemos usar os eventos atuais como uma ferramenta dada por Deus para prender a atenção das pessoas e incutir em suas mentes os princípios da verdade bíblica, os princípios da verdade presente. Vejam isso, meus amigos. Nunca deixe uma boa crise passar em branco. Você nunca quer que uma crise seja desperdiçada, e o que quero dizer com isso é que é uma oportunidade de fazer coisas que você acha que não conseguiria fazer antes. Apenas imaginem, e esse vai ser o tema, imaginem quantas pessoas ficariam receptivas a essa afirmação. Vocês sabiam que a Bíblia profetizou o que está acontecendo bem agora entre o Irã e os Estados Unidos da América? Quantas pessoas estariam abertas para lhe dar ouvidos? Vocês perceberão que a Bíblia profetizou isso e que este pode ser o evento, ou este pode chegar a uma pausa drástica, mas as profecias serão cumpridas. Em outras palavras, há pessoas agora no mundo que se importariam menos com a verdade bíblica. Mas, à medida que há crises na terra e o povo de Deus se aproxima deles no trabalho, se aproxima nas escolas, bate em suas portas na comunidade, você os vê nos mercados, você os vê no centro de Atlanta, no centro de Orlando, em Kingston, na Jamaica, em Toronto, no Canadá. Você os vê nos parques quando se aproxima deles, com esses folhetos de brochuras. Apenas uma imagem nesses folhetos faria com que muitos deles fossem o quê? Interessados. E se não houvesse crises, eles não estariam interessados. Este é o livro O Grande Conflito, página 30. Este é o relato da destruição de Jerusalém. Amados, entendam isso. Jesus profetizou: quando vocês virem Jerusalém cercada por exércitos, não tentem adivinhar. Não, a sua desolação está próxima. Implementem as 5 chaves da sobrevivência. E a segunda chave é a vida no campo. E foi isso que Cristo disse em Mateus capítulo 24, verso 14 ao verso 21. E Lucas 21, verso 20 ao verso 22. Cristo disse: fujam para os montes. Amém? E Cristo fez esta declaração no ano 31.
Quando Cêstio desceu e cercou Jerusalém. Está bem ali na declaração, ok? Está bem ali na declaração. Cêstius veio e o registro histórico disse que os cristãos que estavam residindo em Jerusalém, quando viram a reportagem da Fox News, quando viram a reportagem da CNN naquela época, no X naquela época, no YouTube, vocês entenderam o ponto. Instagram, Facebook, vocês entenderam o ponto. Rumble, eles se lembraram de ter ouvido a profecia. Foi o evento atual que levou os discípulos, os cristãos em Jerusalém, a retornarem às profecias. É isso. E nos é dito que eles fugiram de Jerusalém e implementaram as 5 chaves da sobrevivência. Agora, Cêstius providencialmente recuou, e 3 anos e meio depois, Titus desceu e destruiu Jerusalém. E a primeira frase diz que nenhum cristão pereceu naquela destruição de Jerusalém. Vocês sabem por quê? Vocês sabem por quê, amigos? Porque os cristãos seguiram a Cristo, e quando os verdadeiros cristãos viram a reportagem, o evento atual, isso os trouxe de volta às profecias. É isso. E eles não apenas se lembraram, mas eles implementaram as 5 chaves da sobrevivência. E a chave número 1 é a conversão. Pessoal, vou ressaltar um ponto importante. Já que Cristo deu a profecia no ano 31, e Cêstius, o primeiro, desceu e cercou Jerusalém no ano 66 depois de Cristo, porque os cristãos ainda estavam em Jerusalém. Escutem-me, porque eles ainda estavam em Jerusalém quando aproximadamente 31 de 66 são o quê? São cerca de 35 anos. 35 anos se passaram, quase uma geração, porque os cristãos fiéis ainda estavam em Jerusalém. Quando Cristo dá instruções, os recursos são dados para realizá-las. Aqui está o meu ponto. O mesmo Jesus que abriu a porta para os cristãos fugirem para o campo, quando Cêstius veio e recuou, é o mesmo Deus que poderá ter aberto e terá aberto a porta da oportunidade para os cristãos fugirem. A razão pela qual eles ainda estavam lá é porque eles se esqueceram das profecias. É isso, é por isso que eles ainda estavam lá. É isso, é por isso que eles ainda estavam lá. Voltando ao meu tema, então o que devemos fazer? Use os eventos atuais como uma forma de evangelizar. Vocês perceberam que quando a pandemia chegou, isso seria um prego no lugar certo. Vocês se lembram que quando a pandemia da pestilência 19 atingiu em 11 de março de 2020 a 11 de maio de 2023, muitas pessoas estavam abertas para ouvir a Bíblia sobre saúde, forma saudável, estilo de vida saudável, como fortalecer o sistema imunológico, quando a maioria dessas pessoas não tinham nenhuma consideração antes da pandemia. Vocês entendem meu ponto? Foi o evento atual. Os julgamentos na Terra, a crise que fez com que muitas pessoas se abrissem para ouvir e receber a verdade sobre a reforma de saúde. Em Amós capítulo 8, versículos 11 ao verso 13, aqui está uma profecia que vou ler. Cristo diz: Eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E andarão de mar a mar, do norte ao oriente, correrão de um lado para o outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as 5 virgens temerosas, as 5 virgens tolas, e os jovens desmaiarão de sede, não de água literal, mas não terão água espiritual viva. Amados, vamos analisar isso. Tenho tocado harpa, tenho cantado refrões.
Os eventos atuais, se usados corretamente por nós em espírito de oração, farão com que as pessoas queiram ouvir a verdade presente da Bíblia. Em segundo lugar, os eventos atuais farão com que as pessoas abram suas Bíblias. Agora observem isso. Haverá um tempo agora, baseado em Amós 8, versos 11 a 13. Haverá um evento atual, e naquele tempo o povo professo de Deus desejarão então correr para a Bíblia, para encontrar a palavra da verdade de Deus, mas eles não a encontrarão. Haverá um evento atual que fará com que muitas pessoas queiram correr para o norte e para o leste. Agora, elas querem viajar para Marietta, Geórgia, para economizar dinheiro e servir no centro de evangelismo, e não conseguirão. Agora, elas querem entrar na nossa plataforma do YouTube e não conseguirão. Agora, elas querem jejuar e orar. Agora, elas querem ter reuniões de orações a noite toda, e será tarde demais. Vejam isso. Enviarei fome sobre a terra, uma fome pela minha palavra. Eles não a encontrarão. Isso significa que esta Escritura está nos dizendo sobre o fim do tempo de graça. Porque, quando Deus cortar o acesso à sua verdade para os indivíduos, quando as pessoas buscarão, mas não a encontrarão, é quando a porta da graça se fechou para eles. Elas podem ter uma Bíblia literal, mas não serão capazes de entendê-la, porque ofenderam o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, você não pode compreender a palavra de Deus. Ela se tornará como um livro fechado, mesmo que você tenha aberto o livro. A Bíblia, esse é o ponto agora. Então, qual evento encerra o tempo de graça? Que evento é esse? Este é a marca da besta. Apocalipse 14, verso 9, verso 10. O verso 6 é o Evangelho eterno. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca, essa pessoa receberá a ira de Deus, fogo e enxofre. Fogo e enxofre, a segunda morte. Então, que evento encerra o período? Entendem o que eu quero dizer? É a marca da besta. Quando a marca da besta for imposta, apenas imaginem os professos cristãos, professos adventistas correndo para o norte e para o leste em busca da palavra, mas eles não a encontrarão. Então, quando devemos usar o evento atual, quando devemos permitir que o evento atual nos leve à oração e ao jejum, para nos motivar a ter todas as reuniões de orações, para buscar a Deus por arrependimento, reavivamento e reforma e verdadeira conversão, é agora, antes de morrermos, é agora, antes da marca da besta. O que esta corrida para o norte e para o leste representa em Amós capítulo 8, verso 11 ao verso 13? Amados, a corrida para o norte e para o leste representa o selo de Deus. Eles estão correndo para o norte e para o leste em busca da mensagem do selamento. E qual é o selo? Observem isso. O que é o selo de Deus? O sábado do sétimo dia. E o que esses dois folhetos têm dentro deles? O estudo bíblico do selo de Deus. Deem uma olhada em Apocalipse capítulo 7. Eu não vou para lá agora. Verso 1 ao verso 3. O selamento do povo de Deus vem do leste. Sim. Agora podemos encontrar o norte. O norte, Daniel capítulo 11. Notícias do leste e do norte o perturbarão. Ezequiel capítulo 9. O selamento vem do norte. Ezequiel 9, verso 1 ao verso 6, está lá, está tudo lá. E Apocalipse 9, que fala sobre o poder das nações muçulmanas. O versículo 4 menciona o selo de Deus, está tudo conectado. E é por isso que vou colocar a ficha. Juntem-se a mim neste sábado, 28 de junho, em Marietta, Geórgia, pessoalmente. Iremos à comunidade após o almoço de confraternização
para um evangelismo agressivo e eficaz com nossas Bíblias e o livro O Grande Conflito. Enquanto evangelizamos, façam este sacrifício, vocês não se arrependerão. Então agora, quando vocês veem isso, os eventos atuais acontecendo no mundo, nos Estados Unidos e nas nações muçulmanas, é tempo para nós evangelizarmos o mundo com a verdade presente. Quantos adventistas do sétimo dia agora querem olhar para o gráfico de 18 e 43, o gráfico de 18 e 50, o gráfico de 18 e 63, e todos os três têm neles as nações muçulmanas, leva os eventos atuais que nos fazem voltar às nossas Bíblias, irmãos e irmãs. Vocês podem pausar o vídeo e ler o que a inspiração diz sobre as guerras nos últimos dias, como os anjos de Deus estão segurando os ventos da contenda, e as guerras que estão por vir são como um cavalo bravo, tentando se soltar. Onde encontramos cavalos na profecia? Apocalipse 9, as nações muçulmanas, no canto inferior direito da tela. As nações muçulmanas são retratadas com cavalos em Apocalipse capítulo 9. Cavalos bravos. Os eventos atuais são o que nos faz voltar ao pregador. Aquela citação para voltarmos ao estudo da palavra de Deus. E a inspiração diz, ao vermos isso, apresentamos o selo de Deus. Ao ver isso, apresentamos o selamento do povo de Deus. Devemos proclamar o sábado mais plenamente. E, amados, o que há nestes dois folhetos, apresentando o sábado mais plenamente, o selo de Deus, o selamento do povo de Deus. Esta é a irmã White e A.T. Jones. Fogo rápido. A irmã White e A.T. Jones disseram que, em sua presença, A.T. Jones apresentou os eventos atuais cumprindo a profecia, a igreja e o Estado, a imagem da besta, a lei dominical. E ela diz que isso trouxe grande interesse para aquelas reuniões evangelísticas. Misturando essas duas coisas, os eventos atuais e o cumprimento das profecias, a pregação da justiça de Cristo, conversão, era alimento no devido tempo. E os de fora que compareciam a essas reuniões com A.T. Jones e a irmã White, somos informados de que encontraram grande interesse nas reuniões. Reunir-se no devido tempo, isso tornou as reuniões de interesse mais do que útil. Mais uma vez, isso tornou as reuniões de interesse mais do que o normal, pois a aplicação da profecia foi claramente feita ao nosso tempo. Deus trabalhou com os esforços de seu povo e foi eficaz. Foi um evangelismo eficaz. Evangelismo eficaz. Observem as palavras em vermelho, na segunda linha. Haviam muitos que não eram da nossa fé, que ficaram profundamente comovidos com os eventos atuais, cumprindo a profecia do fim dos tempos. A justiça de Cristo é isso, amigos. Vocês não podem. Somente os métodos de Cristo trarão o verdadeiro sucesso. Então, a irmã White acrescentou as duas últimas linhas. Suponha que a declaração do irmão Jones sobre a formação da imagem da besta tenha sido prematura. Isso mereceu que você pregasse contra o irmão Jones? Minha resposta é não. Não, se Deus já falou por mim. Leiam isso mais vezes e entendam a obra que deve prosseguir. Como povo de Deus, devemos ser encontrados engajados em evangelismo agressivo e eficaz.